Então, vamos lá. Anatomia humana. Anatomia humana é um campo especial dentro da anatomia e estuda as estruturas do sistema do corpo. Ou seja, ela estuda as grandes partes das estruturas e os sistemas do corpo humano. O corpo humano, ele é como todos os animais, consiste em vários sistemas que são formados de órgãos, que são constituídos de tecidos, que por sua vez são formados de células. Então, o nosso corpo humano, ele é dividido em vários sistemas, como vocês viram. E esses sistemas estão dentro, fazem parte o que dentro deles? Os órgãos, os tecidos e as células. Por exemplo, se eu tenho a nossa cabeça, né? Tem um crânio. Dentro do nosso crânio, da nossa cabeça, vai ter o quê? Tecidos e células, que vão formar o sistema nervoso. Então, nós vamos estar estudando todas essas partes na anatomia. O que significa anatomia, né? Essa palavra, de onde vem, de onde surgiu. Ana significa em partes, né? Que vai se dividir em partes a anatomia, que é as partes do corpo humano. Tomia, cortar, que é a mesma coisa no português de secação, que é quando corta em partes, se divide. Por exemplo, a nossa perna são divididas em vários ossos, o nosso braço são divididos em vários ossos. Nosso corpo tem vários músculos, então eles são divididos em várias partes. É a ciência que estuda a organização e estrutura do corpo humano. Então, na anatomia, a gente vai estudar todo o corpo humano. Quantos ossos tem, quais são os ossos principais, quais são os ossos maiores, quais são os ossos menores. Então, tudo isso vai estudar o corpo humano na anatomia. A anatomia vai se dividir em vários ramos. Primeiro, citologia, que é o estudo das células. Quais são as células, por quais são formadas, quais são as células principais do nosso corpo. Histologia, os tecidos, né? Quais são os tecidos que cobrem os ossos, que cobrem os músculos, o que pode fazer para poder fortalecer esses ossos nos tecidos. Então, a gente vai estudar a histologia. Embriologia, né? O estudo de desenvolvimento do indivíduo. Como que está se desenvolvendo esses ossos? Como que posso fazer para esses ossos não se quebrarem rapidamente? Como que eu posso fazer para fortalecer? Então, tudo isso a gente vai estar estudando em embriologia. E a anatomia radiológica, né? Que estuda os órgãos por meio de raio-x. Então, esse é um ramo da anatomia também. O que seria essa anatomia radiológica? Quando alguém cai de moto, alguém que já caiu de moto alguma vez, quando vai fazer um raio-x. Lá no raio-x dá de verificar, né? Dá de visualizar lá no raio-x qual foi a parte que deslocou, se teve algum deslocamento de alguma vértebra, se quebrou algum osso. Então, tudo isso vai estar aparecendo lá no raio-x, né? Pelo raio-x você vai poder estar verificando tudo isso. Então, essa é a parte da anatomia que estuda a radiação. Uma vez a anatomia utiliza o material como estudo humano, torna-se necessário fazer alguns comentários. A anatomia do corpo humano, gente, ela também vai ser dividida morfologicamente. Essas diferenças são denominadas morfológicas, que é como que seria isso, né? A posição morfológica. Se você está deitado, qual é a posição que você está morfologicamente? Se você está de lado, então a gente vai estar estudando tudo isso. Os tipos de posição anatômica, como que ela vai se dividir. Gente, tem alguém mandando mensagem aí que não está escutando. Vocês estão me ouvindo? Sim, eu estou escutando. Estou sim. Sim, prof. Então, os demais estão ouvindo, né, gente? Porque tem gente aí escrevendo que não está ouvindo. Então, vamos continuar. Morfologicamente, a anatomia, ela é dividida
em partes do corpo humano, e essa anatomia ela é formada durante a que você nasce, cresce e vira adolescente, adulto, idoso. Então, cada vez, por exemplo, você nasceu, né? Você vai ter um tipo de anatomia, você vai ter um tipo de osso. Quando você cresce, você vai se desenvolver e assim sucessivamente. Por exemplo, aqui, ó, vamos ver essa imagem aqui, desse homenzinho aqui. Cada um vai ter uma estrutura morfológica e um tipo de osso. Esse aqui é bem magrinho, né? Diferente desse aqui que é mais cheinho. Vocês acham que o tecido epitelial e o tecido conjuntivo desse é o mesmo desse outro? Não, porque cada um vai ter sua forma morfológica, cada um vai ter seu tipo de tecido e seus ossos. Então, cada um vai ter uma estrutura diferente. Essas estruturas podem ser transformadas também, gente, quando a criança nasce. A anomalia. Por exemplo, tem gente, não sei se vocês já viram, crianças que nascem com microcefalia, com macrocefalia, que são a cabeça menor, a cabeça maior, com alguma má formidade na cabeça, por exemplo, esse aqui, ó, tem uma anomalia, monstruosidade. Nasceu faltando uma parte do crânio. Então, que parte do crânio foi essa que está faltando? Então, lá na frente a gente já vai saber, porque vocês vão saber e a gente vai verificar. Então, essa má formação aqui pode ser devida ao quê? Genética, má formação, alimentação, tudo isso. Então, nós vamos ver como que se divide. Primeiramente, a fase uterina, intrauterina. Pessoa lá teve relação sexual, ejaculou dentro da mulher, vai ter o ovozinho lá, nos 15 primeiros dias. Depois vai se formar o embrião, até o segundo mês de gravidez, e até o 9º mês de gravidez vai ter o fetozinho, ele vai estar se formando lá. Dependendo da medicação que essa pessoa tomar, se ela tomou ácido fólico, se ela tomou as vitaminas direitinho, vai se formar perfeitamente. Se não tiver também nenhuma genética na família, que tem alguém que tem algum problema de saúde, às vezes tem alguém que tem alguma má formação, pode acontecer de o seu filho também nascer com uma má formação, há uma grande probabilidade. Então, isso aí já vai mudar anatomicamente a criança. Isso é intrauterina, a fase que ainda está lá dentro da barriga na formação. Depois que já nasce a criança, vai para a fase extrauterina, que vai ser o quê? O recém-nascido, no primeiro mês de nascimento. Depois vai a fase infantil, né, de 2 aninhos de idade em diante. E até 10 anos de idade, o menino e a menina. Como eles já vão aprender a se vestir sozinhos, já vão pedir as roupas, quais roupas que eles querem, o que, que eles querem usar. E logo em seguida vem a puberdade. Na puberdade é que vai o quê? Aparecer os pelos pubianos, o crescimento das mamas, a alteração de voz dos meninos. Então, na puberdade já vai diferenciar os órgãos vão crescendo, vão se desenvolvendo. Aí tem a parte jovem, 21 anos, adulto, e depois, acima de 60 anos, aí a velhice. Quando for na velhice, gente, a parte anatômica, os ossos, eles estão mais sensíveis. Não sei se vocês têm ainda os avós de vocês, se alguém aqui ainda tem, mãe idoso, pai idoso, que fica bem sensível os ossinhos, né? Às vezes leva uma queda, quebra isso, quebra aquilo. Às vezes tem osteoporose, que tá faltando vitamina. Então, fica bem mais sensível os ossos quando tá na velhice. A parte da anatomia, gente, ela também tem nomenclaturas. O que é nomenclaturas? São abreviações de palavras utilizadas. Por exemplo, no termo da anatomia, um Azinho pequenininho vai significar artéria. 2 Azinhos, artérias. GL, a glândula. L e GG, ligamentos, né? Quando tem mais de um ligamento, se tiver só um L e G. M, músculo. 2 M são músculos, né? Quando tem mais de um músculo, quando você vai falar. Nervos, ramo e veia. Quando tem mais de uma veia, 2 vezinhos. Isso aqui são nomenclaturas que você pode estar abreviando para fazer uma escrita, para fazer uma anotação. Então, você pode estar abreviando. O corpo humano, vamos olhar aqui para esse homenzinho aqui do lado. O corpo humano, gente, ele vai se dividir como? Cabeça,
pescoço, tronco e os membros. O que eu preciso que vocês fixem e não esqueçam? Existem membros superiores e membros inferiores. Vocês sabendo a diferença de membro superior e inferior, vocês vão embora. Vocês vão saber todos os ossos, vocês vão saber tudo. Vocês precisam primeiro entender como que se divide o corpo humano. Então, quando você vê aqui os membros superior, é a parte de cima. Você sempre vai lembrar, superior é o que está em cima, inferior é o que está embaixo. Quando você vai fazer uma anotação de enfermagem lá, né? Paciente do leito tal, portando acesso venoso periférico no membro superior direito, quando está no braço. Então, a parte, membros superiores, são a parte de cima. Braço, antebraço, mão, cabeça, pescoço, tronco, tudo isso aí são os membros superiores. Os membros inferiores, qual que vai fazer parte? As pernas, os pés, essas são as partes dos membros inferiores. Então, quando perguntar para vocês lá, quais são o membro superior, vocês já vão saber que é as partes de cima. E inferior de baixo. Então, o corpo humano vai se dividir em quê? Cabeça, pescoço, tronco, membros superiores e membros inferiores. Essa é a resposta correta. O tronco vai compreender o tórax e o abdômen. Então, quando falar do tronco, o tronco é tudo isso aqui, mas ele vai se dividir em quê? No tórax e no abdômen. Dos membros, 2 são superiores e 2 são inferiores. Cada um apresenta uma raiz pelo qual está ligada ao tronco e uma parte livre. Tá aqui o tronco, né, do ser humano. Ele vai estar ligado com os membros superiores e os membros inferiores. Na transição entre o braço, o antebraço e o cotovelo, entre o antebraço, a mão, o punho, entre a coxa, a perna, o joelho, entre a perna, o pé e o tornozeleiro. Então, embaixo também vai ter o quê? A perna, o pé, o joelho, a perna, o punho. Na mão do mesmo jeito. Vai se dividir em vários. Então, você sabendo o que é membro superior e membro inferior, vocês vão saber onde está localizado cada osso. Então, vamos aqui para explicar melhor. O corpo humano, né? Tem o corpo humano. Tem a cabeça. A cabeça é dividida em quê? Crânio e face. O crânio, que é a parte de cima, e a face, que é o nosso rosto. Então, lembrem-se lá, quando eu falar de cabeça, vocês vão aprender as partes do crânio, a gente vai ver daqui a pouco quais são os ossos do crânio e quais são os ossos da face. A face é a parte da frente, do nosso rosto, onde você se olha no espelho. Essa é a sua face. O tronco é dividido em tórax e abdômen, que é a parte da barriga aí, da frente. Os membros são divididos em membros superior e membro inferior, né? Como eu falei para vocês, mostrei. O membro superior tá o quê? Ombro, braço, antebraço e mão. Já o membro inferior tá o quadril, a coxa, a perna e o pé. Então, essas são as partes dos membros inferiores. Então, lembrando que vai se dividir o corpo humano dessa forma. Vocês têm que fixar isso aqui na mente de vocês. O corpo humano, vamos verificar agora em relação à posição anatômica. Qual é a posição anatômica que está? Por exemplo, esse paciente aqui, esses 2 pacientes aqui, eles estão em pé, né? Com as mãos para frente, os pés para frente junto e olhando fixamente reto. Se ele tivesse deitado nessa posição aqui que ele está, qual seria o tipo? A gente vai verificar agora. Nós podemos classificar os pacientes em planos ou em decúbitos. Em plano é quando ele está em pé. Plano ventral ou anterior, que ele está dessa forma aqui, ó. Plano ventral, que ele está de frente, ó, para vocês. Dorsal dorsal é a mesma forma que ele está aqui, só que ele estaria deitado, do mesmo jeito que está aqui. Lateral direito e esquerdo, ele estaria deitado de lado, ou para o lado direito ou para o lado esquerdo. Cranial ou superior, estaria da mesma forma, deitada, né? Com a cabeça deitada inferiormente, né? Ou para um lado ou para o outro, esquerdo ou direito. E nós podemos dividir em planos.
Por exemplo, se o paciente está em pé, plano mediano, eu vou dividir o corpo humano aqui no plano mediano, vou dividir ao meio. Aqui é a parte, tá? A mesma parte igual, você tá vendo um seio da mulher lá e um aqui. Um braço lá, um aqui, uma perna lá, um aqui. Esse é o plano mediano, quando se divide ao meio. Plano frontal é quando você vê a parte anterior e a parte posterior. Aqui ele está se dividindo frontalmente. Dessa forma aqui, ó. Nessa frontal você pode ver ela tanto de frente quanto de costa. Transverso, que vai partir ao meio, que vai dividir tanto os membros superiores quanto os inferiores, vai se dividir ao meio. Então, esses aqui são os tipos de plano que você pode dividir o paciente, gente. Mediano, que é ao meio. Mediano, você vai lembrar de meio. Frontal, que é de frente, dá de ver tanto a parte anterior quanto a parte posterior, nessa forma aqui. E transverso, quando se divide ao meio, que vai separar os membros superiores e os membros inferiores. Depois desses planos, vocês vão ver as posições do paciente. Deitado, como você deita normal. Decúbito dorsal, quando você vai fazer uma anotação de enfermagem. Paciente se encontra em decúbito dorsal. Por que vocês têm que saber as posições dos pacientes? Quando vocês forem fazer uma anotação de enfermagem, quando vocês forem mudar o paciente de decúbito, porque é obrigado a mudar a cada 2 horas, dependendo da patologia, ou a cada 4 horas, porque evitar úlcera por pressão. Então, existe decúbito dorsal, né, que é deitado, essa é a mais utilizada. Decúbito ventral, que é a mesma coisa que prona. O que é decúbito ventral, gente? É com o peito para baixo. Quem dorme assim, gente, é muito bom para respiração. O pulmão abre bem, é tanto que a maioria dos pacientes com Covid sempre deixam eles em decúbito ventral, por conta que a respiração fica melhor e oxigena melhor. Essa é decúbito ventral. Nem todo mundo consegue deitar assim, né? Eu, por exemplo, passo mal rapidinho. Litotomia, que é as pernas para cima. Professora, como é que eu vou colocar as pernas dele para cima? Aqui embaixo você pode colocar um travesseiro, lençol, um colchinho enrolado, né? Um lençolzinho enrolado. Decúbito lateral de lado, ó. Sempre colocar algo entre as pernas do paciente, gente, para evitar úlceras de pressão. Que aqui vai estar o quê? Uma perna sobre a outra. Pode esquentar, vai suar e pode dar úlcera. Existe decúbito lateral esquerdo e decúbito lateral direito. Para onde você virar o paciente vai ser o lado que você vai escrever. Por exemplo, para cá, decúbito lateral direito. Se ele tivesse para o outro lado, decúbito lateral esquerdo. Então, essa posição aqui é de lado. E posição de Trendelenburg, que é as pernas para cima e a cabeça mais abaixada. Então, essas são as 5 principais posições que você tem que deixar o paciente. Decúbito dorsal, ventral, litotomia, lateral direito e esquerdo e Trendelenburg. Então, essas são as posições. Se eu botar lá uma fotinha para vocês, pedir lá no laboratório para vocês colocarem, coloque esse paciente decúbito dorsal, vocês vão saber ventral, litotomia, como é que é o lateral e como é que é o Trendelenburg. Esses são os tipos de decúbito. Tá falando aí, meu filho desde bebê sempre dorme em decúbito dorsal. Muito bem. Tem que colocar ele de ladinho também. Porque decúbito dorsal também ele pode, dependendo, broncoaspirar. Então, vamos lá. A gente viu umas partes do decúbito, né? As posições, né, que o paciente fica, né? Os planos, né, como que pode se dividir, mediano, frontal e transverso. E agora a gente vai ver como que se divide os quadrantes, né? Ó, lembra dos membros superiores e inferiores? Agora a gente vai ver como se divide aqui, ó. Tá aqui por dentro da gente, como que é lá. Quadrante superior direito, quadrante superior esquerdo, quadrante inferior direito, quadrante inferior esquerdo. Por que esses quadrantes vocês precisam saber? Quando você tem que dividir a sua barriguinha lá numa cruzinha. Ah, eu tô sentindo dor
No pé da barriga. Tem gente que diz, né? No ditado popular, não é pé da barriga. Onde é que tá doendo? Ela vai apontar e você vai dizer: paciente refere a algia intensa no quadrante inferior direito. Olha que bonito. Do que. Então, você tem que saber qual quadrante, como se divide. Aqui mais especificamente, né? Região epigástrica, né? Aqui em cima. Região umbilical, que é onde está o umbigo. Região púbica ou hipogástrica. Região inguinal direita, inguinal esquerda, região lateral direita, lateral esquerda. E hipocondríaca. Se um paciente está com dor no estômago, ele vai estar com dor no quadrante superior ou inferior? Se ele está com uma dor no estômago. Onde é que fica o estômago? Na parte superior ou inferior? Vamos ver se vocês estão entendendo mesmo. Eita, superior ou inferior? Eita, não estou entendendo não. O estômago tá onde, gente? Na parte superior ou inferior? Vamos ver quem acerta aí. Então, tudo confuso. Superior, inferior. Vou até anotar esses nomes para dar ponto. Tailiane superior, Jamila inferior, Jaqueline inferior, Jéssica superior, Ana Beatriz superior, Jaqueline superior, inferior, quadrante superior direito. Superior, superior, superior. Quem dá mais? Superior, superior. Ó, gente, vocês prestem atenção, vou explicar de novo, porque eu quero que vocês entendam, porque quando a gente for lá pro laboratório, eu vou querer que vocês demarquem tudo lá no homenzinho, no bonequinho. É o superior. Quem falou superior, vou até tirar a print aí, vai ganhar, acertou, ganhou uma cruzinha, um maisinho. Não é inferior. Região epigástrica, aqui, ó, estômago. Vai estar onde? Em cima. Então, a região epigástrica tá o estômago, vai estar onde? Na membro superior, tá na parte superior. Quem falou superior acertou, parabéns. Agora, se o paciente tá com dor, tá grávida, uma paciente tá grávida, ela tá com uma grávida, eu não sei se alguém aqui tem filho, não sei, nunca não tenho filho, então não sei, mas mulher grávida geralmente sente uma dor assim embaixo da barriga, quando tá perto de parir, né? Bem no baixo ventre, aqui nessa parte aqui. Seria onde? Na região do quadrante, qual seria? Superior ou inferior? Uma dor na barriga? Embaixo da barriga? Tudo estão falando inferior. Agora entenderam, agora todo mundo acertou. Vocês estão entendendo ou vocês estão colando o que os outros estão escrevendo, vocês estão escrevendo? Então, gente, muito bem. Todo mundo acertou, não é para colar dos outros, não. Para entender. Quero que vocês entendam. Muito bem, meus amores. Então, todo mundo acertou. Então, é essa parte aqui, ó. É isso que eu quero que vocês entendam. Que essa parte aqui já vai ser inferior. Mas, professor, né, as pernas, então, essa parte aqui, ó, que inicia do umbigo para baixo, vai ser a parte inferior, tá? Ó, pode ver que o umbigo tá aqui no meio. Vocês tracem uma linha imaginária na cabeça de vocês, como se tivesse uma linha imaginária que é o umbigo. Então, do umbigo para cima vai ser superior e do umbigo para baixo vai ser o quê? Desculpa. Do umbigo para cima superior, do umbigo para baixo inferior, certo? Professora, Pode falar. Ai. Quando a pessoa está com hernia umbilical, o umbigo ele é centralizado bem no meio. Aí a gente vai falar que é superior ou inferior? Superior. A hérnia dele? Superior. Quando tá bem no o central é superior. Isso. Tá, ok. E vamos ver, outra pegadinha também. Isso aí gera dúvida mesmo, fica meio confuso. Se uma paciente tá com... Meu Deus, esqueci até o nome. Apendicite. Vai ser superior ou inferior? Quem sabe onde se localiza o apêndice? É inferior, prof. Alguém lembra? Inferior. Inferior, quem dá mais? Inferior direito. Gente, muito. Ó, é assim, ó. O apêndice ele é Inferior uma. direito. Eu não sei se vocês já ouviram falar em apendicite, que muita gente
às vezes prende cocô, não consegue, às vezes sente muita dor. O apêndice é uma bolsa que se localiza na região inferior direita. Então, é na região inferior direita. Então, vai ser o quê? Na parte inferior. Então, dá de confundir também. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. É tanto que daqui a pouco, quando a gente for ver lá os ossos, a parte dos ossos, vocês vão saber quais são os do inferior e quais são os do superior. Certo? Então, até aqui, tudo certo. A posição anatômica. Pacientezinho em pezinho de frente para vocês. Vamos ver a posição dele. Em cima vai estar o quê? A face, né? A cabecinha dele é dividida em quê? Em duas partes. Face, qual é a outra? Qual é a parte de cima? Inferior. Não, que inferior não. A Face cabeça. e crânio. Face e crânio, gente. Então, é a parte superior, mas eu quero saber como que se divide a cabeça. A cabeça se divide em duas partes. Eu quero que vocês participem para vocês fixarem e não esquecerem mais. O crânio e a face. A parte de cima é a face, gente? Não, não é o crânio. Não. Porque eu quero que vocês aprendam isso, porque quando a gente for lá daqui a pouco ver os ossos, vocês já vão saber onde está localizado. Então, por isso que tem que aprender. Então, vamos lá. A parte da face, né, da cabeça, né, o olhar para frente. Aqui vai ter a cabeça, que vai se formar entre o crânio e a face. Os membros superiores, né, que são os braços aqui, né, as palmas da mão, e os membros inferiores, que são as partes das pernas, né, daqui para baixo. Então, vamos lá. Os membros inferiores, só vai ser a perna? Não. Pode ser o joelho, a patela, os pés, o braço, o antebraço, a mão, o punho, tudo vai ser a superior. Então, vamos lá. Ele aqui de lado. Vai ter o crânio da mesma forma, né? Da região superior, você dá de ver aí, né? Vai ter, ele vai estar vendo, você vai estar vendo ele dorsal, a frente e posterior, né? Lateral esquerdo e direito, que ele vai poder estar de lado. Inferior, né? Os pés. E ventral ou anterior. Por que eu coloquei isso? Para vocês poderem verificar cada posição. De cada jeito você pode ver uma posição. Se eu pôr lá na prova um desenho de uma pessoa deitada, qual vai ser? Dorsal, ventral. Então, vocês têm que saber como que é cada um deles. Então, aqui, né? Como se divide os grupos. A cabeça e o pescoço vai fazer parte da superior, os membros superiores. Membro superior vai incluir o quê? Mão, antebraço, braço, ombro, axila, região peitoral e região escapular, da escápula, que é atrás. Então, essa parte aqui vai ser o quê? Vai ser os membros superiores. Tórax também faz parte, que é a região do peito, tórax. Então, quando você faz massagem lá, cardíaca, no tórax, na parte da frente. Então, essa parte aqui também vai ser superior. As costas, a coluna vertebral, que a gente só tá vendo aqui de frente, mas as costas também fazem parte, o abdômen também vai fazer parte da superior. Membro inferior, geralmente é tudo que está abaixo do ligamento inguinal, incluindo a coxa, a articulação do quadril. Então, nosso quadril é aonde? Aqui, né? O nosso quadril. Tem gente que tem um quadril mais largo, outros tem um quadril mais fino. Então, essa parte do quadril também vai fazer parte do inferior. A perna e o pé. Então, vamos ver o que vai estudar cada sistema agora. Você tem que saber pelo menos um macete. Sistema circulatório, eu vou lembrar de quê, professora? Circulação do sangue. Então, o sistema circulatório vai estudar a circulação do sangue. Sistema digestivo, boca, estômago, intestino. Sistema endócrino, comunicação interna do corpo através dos hormônios. Então, o sistema endócrino vai cuidar dos hormônios de vocês. Tem gente que não sabe. Eu tô com muito hormônio no corpo, tô engordando muito, meu anticoncepcional tem muito hormônio, não sei o quê. Então, essa parte é do sistema endócrino. Às vezes a pessoa tem muito hormônio, engorda, não sabe onde vai. Quem cuida do sistema endócrino? Endocrinologista.
Também vamos estudar o sistema imunológico, né? O que é que faz a parte do sistema imunológico? A defesa do corpo contra os agentes patogênicos. O que é isso? A sua imunidade que vai defender você das doenças. Por exemplo, se eu tenho um sistema imunológico bom, ele vai me defender de todas as doenças. Por exemplo, tem gente aí, vamos falar do Covid. Tem gente aí que pegou Covid, quase morre, teve uns que até morreram. Teve gente que pegou Covid e não sentiu nada. Não sentiu, nem sabe que teve. Às vezes pensa que nem teve, aí vai fazer o exame e tá lá IgG. Então, por quê? Porque a defesa do corpo, ela tá boa. A imunidade tá boa. Tem gente que sai, pega um sereno e já amanhece tossindo gripado. Bebeu, já tá gripado. Serenou, já tá gripado. Tomou sorvete, então a imunidade que é baixa, né? Então, tem que ter uma boa imunidade, uma defesa do corpo. Então, não é todo mundo que vai ter imunidade igual ao do outro, gente. Nosso organismo é diferente. Por exemplo, o Davi tá com dor de cabeça. Aí a Jamila pega e diz assim: ah, toma esse remédio aqui que passa, tipo, uma Doralgina. E ele pode tomar e pode fazer mal para ele não sentir nada. O que é bom para Antônia, para Cecília, para Jéssica, não é bom para Kaline, é diferente. Então, um organismo é diferente do outro. O sistema imunológico de um é diferente do outro. Não é que é bom para mim que vai ser bom para o outro, entendeu? Vocês têm que entenderem isso. Então, por isso tem que ter cuidado. Sistema tegumentar. Esse sistema também é muito importante. Vai cuidar da pele, do cabelo e das unhas. Então, a gente vai ver aprofundadamente cada um deles. Tem gente que o cabelo cresce mais rápido, tem gente que o cabelo cresce lento, tem gente que diz assim, ah, se fulano cortar meu cabelo, já não vai mais crescer. Isso também é superstição. Depende também da sua imunidade, do que você está se alimentando. Tem gente que as unhas quebram mais rápido, então depende também das vitaminas que você tem tomado. Sistema linfático, né, que vai cuidar dos tecidos e do fluxo sanguíneo. Muscular, que vai proporcionar o movimento do corpo. Sistema nervoso, né, que vai cuidar dos cérebros, dos nervos. Ou seja, pessoas que se estressam muito rápido, ficam rápido, nervoso, com a pressão alta. Então, o sistema nervoso altera todinho. Aí nós vamos ver também o sistema reprodutor dos órgãos sexuais, né? Acho bastante interessante, é o que eu mais gosto. Sistema reprodutor feminino e masculino, a gente vai estudar cada um deles. O respiratório, né, do pulmão. E o sistema ósseo, que a gente vai já ver, né? Começar a estudar os ossos, como que se formam, o que é bom. E o sistema excretor dos rins, da urina. Então, tá aqui todos os sistemas, né? Uma imagenzinha. A gente vai ver o esquelético, muscular, os das articulações, o renal. Então, todos esses a gente vai ver. Então, vamos lá. Vamos lembrar lá, não sei se vocês já viram, mas acho que não. Tem alguns aqui que já viram, que estão pagando disciplina, alguns fizeram urgência e emergência, lembram. Os tecidos humanos são os tecidos do corpo. A gente vai lembrar dos nossos tecidos. O primeiro tecido é o epitelial, o conjuntivo, o muscular e o nervoso. Nós vamos ver primeiro o epitelial. Epitelial é o tecido de revestimento que forma as membranas e recobre toda a superfície córpora. Que tecido epitelial é esse? Você vai olhar aí para o seu braço, para sua perna. Tá vendo aí sua pele? Essa primeira camada, você pegar aí na sua pele. Esse é o tecido epitelial. A primeira camada da pele é o tecido epitelial. Vocês nunca mais vão se esquecer. Qual é a primeira camada da pele? Tecido epitelial, que ele vai formar toda a superfície do corpo. Qual é a função dele? Função, contrações mecânicas, absorção de substância, vai proteger as glândulas. Ele é responsável pelo tato. Por exemplo, se alguém belisca você, por que você vai sentir? Porque é uma função do tecido epitelial. Porque você vai estar sentindo. Quando alguém te aperta, quando alguém passa a mão em você, você não sente? Então, depende do tato da pessoa, né? O tecido epitelial que vai estar dando essa resposta. Tecido conjuntivo, conhecido como tecido cognitivo, que é o segundo tecido, a segunda parte da pele, né? Ele tem como função a sustentação e o preenchimento da defesa e da nutrição do corpo, e eles podem ser de três tipos: colágenas, elástinas e reticulares. O tecido conjuntivo, ele se vai dividir em tecido conjuntivo frouxo, que é as estruturas da pele, mucosa e glândulas do nosso corpo, e o fibroso denso, né? Que é os tendões, os órgãos.
por exemplo, os órgãos, nossos músculos. E o tecido adiposo, gente, que é o mais famoso também. Segunda camada da pele, tecido adiposo. O que é? É aquele que preenche os espaços vazios, funciona como reserva alimentar, proteção contra o frio. Não sei se vocês já ouviram falar. Quando alguém tá com frio, né? Alguém bem magrinho, aí um gordinho fala assim: ah, é porque tu não tem tecido adiposo, por isso que tu tá com frio. Não sei se vocês já ouviram isso. Então, é porque eles têm mais tecido adiposo, eles têm mais proteção. Então, quando as pessoas são mais fortinhas, mais cheinhas, eles têm mais esse tecido. E protege contra as ações mecânicas e contra o frio. O tecido muscular, né? É formado por células alongadas, conhecidas como fibras musculares, né? E são responsáveis pela contração e relaxamento do corpo. Então, o tecido muscular, gente, ele é responsável pelo relaxamento do nosso corpo. Por exemplo, assim, quando você vai para academia e fica toda dolorida, ai, não consigo nem andar, é por conta dos seus músculos, né, que fizeram bastante exercício, você não relaxou adequadamente, você fez esforço, então são os músculos que vão estar doendo, essa contração muscular. E esses músculos, eles se vão dividir em 3. Tecido muscular liso, né, que é a primeira camada, o esquelético, que é a parte do esqueleto, né, e o muscular cardíaco, que é o músculo do coração. Temos também o tecido nervoso, né, que é o do sistema nervoso, né, que é diferente, né, ele é sensível e ele conduz os impulsos nervosos. Então, falou em tecido nervoso, são aqueles tecidos que cuidam dos nossos impulsos nervosos. Quando eu tô com raiva, quando eu tô feliz demais, quando eu tô assustada, quando eu tô com medo. Então, tudo isso vai ser os tecidos nervosos, o sistema nervoso, eles vão alterar o meu organismo. Eu posso ficar o quê? Tensa, ansiosa, com medo. Então, tudo isso aí pode dar uma alteração no meu sistema. Então, vamos lá. Divisão do corpo humano mais uma vez. Então, o corpo humano é dividido entre quê? Cabeça, tronco e membros. Quais são os membros, gente? Superior e inferior. A cabeça vai se dividir em quê? Face e crânio. O tronco vai se dividir em quê? Pescoço, tórax e abdômen. O membro superior é dividido em ombro, braço, antebraço, mão. Membro inferior é dividido entre quadril, coxa, perna e pé. Então, tem a variação anatômica, né? Que é como se vai se dividir, né? Dependendo da variação anatômica, também pode se dividir, gente. Idade, sexo, raça, biotipo e evolução. Nem todos são iguais, tá, gente? Anatomicamente. Tem gente que tem uma idade, dependendo da idade, vai ter diferença, tá? Tem gente que tem o crescimento melhor, outros têm o crescimento mais devagar. Então, cada crescimento é diferente um do outro. Então, as partes posteriores, né, que a gente já viu, né? As posições anatômicas. Então, a posição anatômica que vocês viram, né? Lá, como é que é? Transversal, posterior, inferior. E tem a posição supina dorsal, né? Gente, a posição decúbito dorsal que vocês viram, que é ele deitado de peito para cima, é a mesma coisa que posição supina, tá? Ah, supinou o paciente. Ele tá em posição supina, de peito para cima, é a mesma coisa que dorsal. Tá com deitado com a face para baixo, posição de prono ou decúbito ventral, é a mesma coisa. E decúbito lateral, né? O corpo está deitado de lado. Pode ser tanto lateral direito quanto esquerdo. Então, os planos sagitais, né, que a gente viu, né, que se divide o corpo no meio. Plano frontal, né, que vai verificar tanto a parte inferior quanto a parte posterior. E o transverso, que vai partir ao meio. Vai dividir os membros superiores e os membros inferiores. Então, vamos lá para o sistema esquelético agora. O primeiro sistema do corpo humano. O nosso corpo humano, gente, um adulto, é formado por 206 ossos. No final da aula eu vou perguntar. Quantos ossos é formado o corpo humano? 206 ossos.
Quando a gente nasce, quando é bebê, tem mais ossos, por incrível que pareça. Quando a criança nasce, ela nasce com 300 ossos e depois vai mudando, né? Vai crescendo os ossos, vai se tornando um só. Então, o adulto, ele possui quantos ossos? 206 ossos. Professora, a gente vai estudar esses 206 ossos? Não, a gente vai verificar, vai estudar os principais, tá? Os mais utilizados na nossa área. Só que nós devemos saber, né? Que o sistema esquelético é formado por 206 ossos, cartilagens, articulações e essas articulações, essas cartilagens, elas servem como o quê? Proteção, né? E elas vão formar o quê? Sistemas e se dividem, né, em um esqueleto, né? Em cabeça, pescoço e tronco e os membros. Então, é dessa forma que vai se dividir o esqueleto. Os ossos são que cor, gente? Esbranquiçado, né? São duros, muito duro. E são unidos uns aos outros por intermédio das articulações. Então, uma articulação vai ligar um osso no outro. E assim vai se formar um esqueleto. Ele é um tecido vivo, complexo e dinâmico. E participa de um processo dinâmico produzindo osso novo e degradando o velho. Ou seja, com o passar do tempo, gente, esses ossos eles vão se degrenindo, vão ficando mais frágeis com o passar dos anos, da idade. Então, por isso que nós temos que tomar vitaminas para fortalecer. Mais na frente a gente vai estar vendo isso. Os ossos eles são formados por substâncias responsáveis pela sua consistência e por sua firmeza, que são colágeno. Não sei se vocês já viram alguém tomando colágeno. Colágeno, gente, ele serve para os ossos, tá? Para fortalecer os ossos. Se você tem um vô, uma avó, uma mãe, um pai idoso que está com os ossos fracos, tem que tomar colágeno, porque vai ajudar a fortalecer. É uma proteína que vai ajudar a fortalecer. Sais minerais também, né? Cálcio. Então, tudo isso vai formar os ossos mais rígidos. Então, por exemplo, não é que ela vai tomar só colágeno, sais minerais. Não. Na nossa alimentação, gente, se você pôr lá na internet, quais são os alimentos que possuem colágeno, quais são os alimentos que possuem sais minerais, vocês vão ver uma lista imensa. Então, esses alimentos podem também ajudar a fortalecer os ossos. Tem também a vitamina C e D, que também ajuda, tá, gente? As camadas do tecido ósseo. Quais são as camadas do tecido ósseo? De como que é formado esse tecido? É formada pelo periósteo, que é o tecido conjuntivo. Que tecido conjuntivo é esse? Que ele vai revestir toda a parte óssea. Toda a parte óssea ele vai revestir. Então, esse é o tecido ósseo, que vai revestir toda a camada, né? Ele vai proteger o osso e serve como ponto de fixação para os músculos dos vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos vão penetrar no interior do osso, né? Então, por exemplo, assim, ó, qual é a camada do osso? A primeira camada do osso principal, periósteo. O que é esse periósteo? É um tecido conjuntivo que vai proteger a camada óssea. Ele vai proteger e revestir como proteção. Tem o tecido compacto também, né, que são as células unidas, que é localizado na camada superficial do osso, que promove também proteção e resiste às forças produzidas pelo peso e movimento. Esse tecido compacto, gente, por exemplo, se a pessoa leva uma queda, bate o joelho, esse tecido ele vai proteger para que não quebre aquele osso. Mas dependendo da intensidade da pancada, pode acontecer sim de acabar se machucando e acabar quebrando o osso, né? Como eu já falei, né? Tem algumas pessoas que têm mais sensibilidade, os ossos mais fracos. Tecido esponjoso, né? Que as células deixam espaço entre si, né? Uma célula para outra, um ossinho para outro, então vai vir um tecido esponjoso. Ele se localiza na camada óssea profunda, nos ossos longos, que são encontrados nas epífises, que são os ossos longos. Então, esse tecido esponjoso, ele vai ser encontrado mais nos ossos longos, por exemplo, no fêmur. Fêmur é o maior osso do corpo humano. Então, pode ser encontrado lá.
Medula óssea. Quem já ouviu falar em medula óssea? Acho que todo mundo já ouviu falar, né? Os nossos ossos longos estão contidos, né, na cavidade central da canal medular. Então, existem 2 tipos de medula. Medula óssea vermelha e a amarela. A vermelha são as que produzem células sanguíneas. E elas se localizam nos ossos longos. Já a medula amarela, ela é conduzida de tecido, composta de tecido adiposo, e ela é encontrada também nos ossos longos. No recém-nascido, a medula é toda vermelha, tá, gente? O recém-nascido, ele nasce apenas com uma medula. Já no adulto, a medula vermelha fica restrita dos ossos chatos e das vértebras. Nos ossos longos, a medula vermelha se transforma em amarela com o passar dos anos. Então, eles vão mudando com o passar dos anos, né? De vermelha para amarela, que vai o quê? São células sanguíneas. Vai transportar o sangue no corpo. Como que eu vou ter o crescimento dos meus ossos? O osso, gente, ele é um tecido vivo e ativo. Ele precisa crescer e se desenvolver. Na infância, o osso sofre um pouco de um processo de constante remodelação e fortalecimento, até amadurecer o seu estado adulto, durante a adolescência. Então, ele vai se modificando, né? Desde a infância até a vida adulta, os ossos vão mudando, se fortalecendo. Nos ossos, a gente encontra 3 células ósseas principais, formadas pela formação. São elas osteoblastos, que são responsáveis pela formação do osso. Então, quem forma o osso? Quando perguntar lá, qual é a célula que é responsável pela formação dos ossos? Osteoblastos. Então, eles vão cuidar do quê? Do colágeno, que vai o quê? Fortalecer os ossos. O cálcio. Osteoclastos são as células que encarregam a remodelação dos ossos, associada à absorção ou destruição óssea. Então, ela vai modelar os ossos, que eles ficam modelados e impedindo de serem destruídos ou quebrados. Como que eu vou ter um crescimento ósseo? Existem fatores importantes que influenciam diretamente no crescimento ósseo. O que é, professora? Vitamina C e D. Lembra que eu falei para vocês se pesquisarem onde tem colágeno? A mesma coisa é no crescimento. O que tem vitamina C e D? Não é que você vai tomar vitamina C e D, é que existem alimentos que possuem vitaminas C e D. Então, esses alimentos podem ajudar no crescimento ósseo. Então, você pode pesquisar muito bem quais são os alimentos que possuem vitamina C e D. Esses alimentos podem ajudar no crescimento ósseo. Então, da mesma forma, quem toma vitamina C e D. O crescimento dos ossos longos acontece principalmente na epífise, né, que é do osso, né, que é a parte do osso. Ferimentos na região podem prejudicar o crescimento. Ou seja, quando a pessoa tem um acidente de moto, né, tem um acidente, se acidenta, ela acaba impedindo o crescimento ósseo. Isso aí vai impedir que os ossos cresçam mais rápido. Então, tem que ter cuidado com isso. Os ossos são classificados de acordo com sua espessura, largura e comprimento. O que é isso? Tem ossos que vão ser menores, tem ossos que vão ser mais finos, ossos que vão ser mais grossos, ossos longos. Então, vai ser dividido dessas 3 formas. Então, pode ser uns menores, uns maiores. Se eu perguntar lá, qual é o menor osso? Cite um menor osso, cite um maior osso. Então, vocês vão poder diferenciar, né? Quando vocês conhecerem eles. O maior osso que existe é o fêmur, tá? Do nosso corpo humano. Tem ossos curtos, né? Que são os carpos, que são os que fazem parte da mãozinha da nossa mão. Carpo e metacarpo, a gente vai ver quais são eles. E tem uns de largura fina, né? Por exemplo, a escápula. Ossos alongados, né? Que são longos, que existem bastante, são as costelas, né? As nossas costelas são os ossos longos. Tem também aqueles que são cheios de ar, né? Pneumáticos, que existem, que são oco.
Por exemplo, a nossa cabeça é um osso oco, que fica oco, que dentro não tem nada, se você bater tá oco. Então, esse é o da cabeça. E tem os irregulares, né, que são aqueles que apresentam uma caracterização específica. Por exemplo, que só uma caracterização só dele, um maxilar na boca. Então é mais fácil de você identificar. Ossos sessamoides, que são presentes no interior de alguns tendões, né? Por exemplo, a patela, que é essa parte do joelho. Então, esses nomes sessamoides, alongados, curtos, longos, os principais que vocês têm que saber é quais, por exemplo, um longo, é um curto e um médio. É esses os principais que vocês devem saber. O exemplo de cada um. Então, agora a gente vai verificar aqui quais são os que fazem parte membro superior, inferior da face do crânio. Então, vamos ver aqui. Vou abrir aqui o outro. Até aqui alguém quer falar alguma coisa? Martelo, bigoma, extremos menores. Muito bem. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer ter alguma dúvida enquanto eu coloco aqui o outro? A imagem aqui para vocês. Podem falar e digitar. Acho que tá aparecendo aí para vocês já, né? Então, vamos lá. Continuando aqui em relação ao tecido esquelético, né? Classificação dos ossos. Então, vamos lá. Primeira classificação dos ossos, né? São da cabeça. Cabeça se divide em crânio e face. Lembra que eu falei? Vai ter a parte frontal, que é um osso da parte do crânio, né? Da testa. Temporal, parenterais, occipital, esfenoide e etimoide. Esses 6 ossos fazem parte do crânio. A gente vai verificar cada um deles, onde fica. Vamos ver aqui na teoria e depois a gente vai ver na prática também. Na face, são mais. Na face tem mais que no crânio. Na face tem 8. Maxilares, zigomáticos, nasais, lacrimais, palatinos, conchas nasais inferiores, vômer e mandíbula. Esses são da face. Esse da face do crânio fazem parte dos membros superiores. Vem a coluna vertebral, né? Nossa coluna vertebral, ela é sobreposição dos ossos, denominada vértebras, né? Que ela vai se dividir em vértebras, que tem a região cervical, né? Região torácica, lombar, sacral e coxígena. Por que vocês têm que ver essa parte da coluna? Porque vai dizer lá, tô sentindo uma dor aqui nas costas. Aí você vai ver qual é a região. Será que é a região lombar? Será que é a região cervical? Às vezes a pessoa diz que está com a dor na região lombar e às vezes nem é, na cervical. Então você tem que saber onde se localiza cada região. Tem a caixa torácica, né, que é formada pelo osso do externo, né, que é o do meiozinho, abaixo dos seios, que é localizado, né, aqui no meio, abaixo dos seios, chifoide.
Temos as costelas, né, gente? Todo mundo aqui sabe, sente as costelas de vocês, se vocês pegarem na barriga de vocês, que são dores pares ósseos. Então, a gente tem 12 costelas. Elas são divididas em 3 tipos. Costelas verdadeiras, que é da primeira à sétima, vocês vão ter as costelas verdadeiras. Costela falsa, de 8 a 10. E as costelas flutuantes, que é 11 a 12. Gente, não é que é falsa, que não é verdade, que não... não é de verdade, é só o nome, tá? Então, são costelas verdadeiras, falsas e flutuantes. Aí, os ossos dos membros superiores, que tem. Quais são os principais ossos, né? Que são os dos membros superiores, que é clavícula, escápula. Aí vai para a região do braço, né? Que é o húmero, o rádio, a una, carpo e metacarpos. A gente vai ver onde que fica localizado cada um. Primeiro a gente vai verificar os nomes. E as falanges. Já os membros inferiores, vai ter a cintura pélvica, né? Que é a nossa cintura. Que vai ter o quadril. Tem alguns aqui que vocês vendo o nome, vocês sabem mais ou menos onde se localiza, né? Tem outros que são novos para vocês. O fêmur, por exemplo, acho que todo mundo sabe onde localiza o fêmur, né? O quadril. A patela, ninguém vai errar, né? Se cair na prova. Tíbia, fíbula, tarso, metatarso e falange. Então, tá aí tudinho, né? Então, a gente vai ver onde localiza cada um deles para vocês poderem entender. Primeiro, vamos para a primeira parte do corpo, que é o que? A face. Então, vamos verificar lá a face, onde que tá cada um deles. Só um minuto, meu. Então, tá aqui a face. A gente vai ver aqui, ó. Frontal é a parte da frente. Pode ver aqui a região frontal, né? Esse é o osso frontal, quando perguntar lá, né? Qual é o da parte frontal. Então, nós vamos ver, né? Esse aqui, gente, é a parte da face e a parte do crânio. Lembra que a cabeça é dividida entre o quê? Face e crânio. O crânio são esses ossos daqui e esses aqui são da face, que ficam pela frente. Então, vamos ver como se divide. Frontal, né? Que é esse osso aqui. Parental, que é o de trás. Aí vai vir bem embaixo occipital, que é aqui da nuca, né? Esse osso perto da nuca. Temporal, que é o do meio. O osso do meio. Aí a gente vai ter esses 4. Aí vai para a parte da face. Qual que é a parte da face? Quando é 8 é 80 isso aqui. Esfenoide, que é esse ossinho que fica atrás dos olhos, ó, tá vendo aqui, ó, na caveirinha? Nasal, que é o do nariz. Zigomático, que é atrás do nariz. Maxilar, que é a parte de cima da boca. E mandíbula, que é esse de baixo. Gente, aqui é um I, tá? É porque tá errado aqui. Então, vamos lá. Essa aqui é a parte da cabeça, que se divide entre face e crânio. Temos os ossos do crânio, que é o quê? Frontal, parental, occipital, temporal. E temos os da face, que é o esfenoide, nasal, zigomático, maxilar e mandíbula. Vendo aqui, vocês podem entender, não tô compreendendo direito. Mas quando a gente for para o laboratório, eu vou mostrar cada um desses, vocês vão pôr o nomezinho e vocês vão estudar para vocês aprenderem. Porque quando for na prova prática lá, vocês vão ter que falar sozinhos. Mas não é tudo não, tá? Sei de outro jeito. É sorteio. Então, essa parte aqui da frontal e essa parte aqui da face. Então, esses são os principais que vocês devem fixar para não esquecer. Depois da parte frontal da cabeça, vem o quê? Os membros, o quê? Inferiores e superior. Então, vamos lá para os membros. Vamos lá para o esqueletinho. De frente, ó, dá de vocês verem o crânio, né? O maxilar e a mandíbula.
Então, vamos lá de frente. Clavícula. Aqui tá meio apagado, mas lá no esqueletinho vocês vão poder visualizar bem direitinho. A escápula. Aí vem o húmero, que é essa parte aqui, né? Esse do braço. A parte de cima do braço, que é o húmero. O externo, que é esse ossinho que vem do meio aqui, logo abaixo dos seios. Se você sentir aí, pegar em você, você vai sentir. Coluna vertebral, né? Aí vem a parte dos braços. Una, que é essa parte aqui. Rádio, que é esse aqui. E vem a mãozinha. A mão, gente, se divide em 3 ossos. Carpo, que é essa parte da munheca que a gente dobra. Metacarpo, as partes de dedo de cima. Falanges, de baixo. Então, a mão, quando você lembrar lá da mão, carpo, metacarpo e falange. O braço, una, rádio. E em cima, húmero. Húmero, una e rádio. Então, vocês vão aprender isso. O mesmo do lado é o mesmo do outro, tá, gente? Não interessa. As costelas, acho que se for costela, todo mundo dá certo, né? Costela, todo mundo sabe que as costelas são aqui. Mas aí elas se dividem, né? Aí vem para a parte inferior. O ilho, que é esse osso aqui maior. O isquio, que é aqui do lado. Pubis, que é esse do meio. Aí região sacral, que é aqui ó, onde você senta, né? Às vezes a pessoa tá com dor na região sacral. O fêmur, que é o maior osso que nós temos no corpo humano, que é o da perna, né? Acho que vocês já viram muita gente, quebrou o fêmur, se acidentou de moto, quebrou o fêmur. Patela, esse ossinho aqui, ó, você pode pegar aí no seu joelho. É esse ossinho redondo do joelho, é a patela. Esse também aqui é bem fácil de vocês estarem fixando. Aí a tíbia. Aí a parte de cima, gente, da coxa é todo o fêmur. Aí vai para a parte de baixo, né? Aí vai ter a tíbia, que é o osso maior, e o mais fino é a fíbula, tá? Então, sempre tem um osso mais grosso e um osso mais fino, do mesmo jeito no braço. Aí vai pro pé, também é formado em 3 ossos, que nem da mão. Tarso, metatarso e falanges. Da mesma forma que as mãos, os pés também formado. Então, vamos lá. Todos viram bem, né? Então, vamos lá. Parte inferior e parte superior. Então, vamos lá, né? Lembrem-se que divide os braços, a mão, os pés, tudinho. Depois disso, a gente tem que ver também o quê? A nossa coluna. Como que é formada a coluna. Então, vamos lá para a coluna vertebral. Parte de cima é atlas e axis, que é esse ossinho de cima. Aí tem a coluna cervical, que é essa parte do pescoço, gente. C1, C2, C3, C4, isso aqui, cada um é uma vértebrazinha. É a parte cervical. Lembra na região cervical, por exemplo, quando tem um acidente? Eu não sei se vocês já viram alguém com aquele colar cervical. É para não desalinhar a coluna. Eles colocam logo aquele colete, aquela proteção no pescoço. Então, essa é a parte cervical. Aí vem as vértebras da região torácica, né? Que é a das costas. Bem baixo, assim, já perto do cóccix e do bumbum, é a lombar, tá? No meio a região dorsal. E já bem baixo lá vai ter o cóccix e a região sacral, né? Que é quando você senta. Então, essa é a parte da coluna que você tem que saber cada uma delas também. E a gente tem que também ver o que é as costelas, né? As falsas costelas. Lembra que a gente viu também? Então, vamos lá nas costelas, que é muito fácil dizer que é costela. Aí eu vou perguntar lá, é verdadeira, falsa ou flutuante? Você vai ter que dizer. Então, você tem que saber onde se localiza. Então, as primeiras costelas são o que? As verdadeiras. Então, você pode até contar. Você pode estar visualizando e contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, lembra que da primeira até a 7 é a verdadeira. Por exemplo, se eu colocar um papelzinho aqui e perguntar que parte é essa, vocês vão dizer o quê? Costela verdadeira.
Se eu colocar nessas 3 últimas falsa, e nas 2 últimas são o quê? Flutuante. Então, você tem que saber como se divide, tem que aprender. Aí tem a vértebrazinha, que é do meiozinho, né? E no meiozinho você também pode ver o externo, que é aquele ossinho do meio, que dá de ver também, né? Então, vamos lá, né? Nós temos 12 costelas. As 7 primeiras costelas são o quê? Verdadeiras. A 8ª e a 9ª e a 10ª falsa. A 11ª e a 12ª flutuantes. Não esqueçam das costelazinhas, quantas a gente tem. Nós temos os membros superiores e inferiores. Nas vértebras da coluna vertebral, tem o quê? Vértebra cervical, vértebra torácica, dorsal, lombar e sacral. Tem que saber todas essas também. Então, tem que saber como que se divide as regiões. Quando a gente vai verificar também tudo isso lá no laboratório, no esqueletozinho original. Aí fica mais fácil para vocês pegar, ver o ossinho, identificar, tudo direitinho. Certo? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Professora, a senhora poderia explicar de novo sobre essa costela? Poderia sim, Jéssica. Eu vou voltar lá. Gente, o nosso, Jéssica, a gente é formado, nosso corpo é formado por 12 costelas. A gente tem 12 costelas, tá? Então, a gente tem, vamos perguntar lá, quantas costelas tem o corpo humano? 12. Então, são 12 costelas. Então, vamos contar aqui, ó, para vocês verem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, nós temos 12 costelas. As costelas são divididas em 3 fases: verdadeira, falsas e flutuantes. Da primeira até a 7ª vai ser verdadeira. Então, você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São as costelas verdadeiras. A 8ª, a 9ª e a 10ª são costelas falsas. E a 11ª e a 12ª são costelas flutuantes. Então, se eu colocar aqui um papelzinho bem aqui, você tirou costelas falsas, você vai colocar um papelzinho bem aqui, você tem que contar. Então, você tem que saber que nós temos 12 costelas, que são divididas em quê? Verdadeiras, falsas e flutuantes. Então, você pode contar, não tem problema. Se eu colocar lá, se você tirar um papelzinho lá, costela verdadeira, qualquer uma dessas aqui vai estar certa, da primeira até a 7ª. Aí, se você colocar aqui, já não é a verdadeira, é a falsa. Então, a 8ª, a 9ª e a 10ª é falsa. E a 11ª e a 12ª são flutuantes. Então, a gente tem que lembrar que nós temos 12 costelas divididas em 3 fases, tá? Aí, aqui vai ter o externozinho, né? O ossinho do meio, que não faz parte das costelas, só da formação aí. As nossas vértebras, né? Que aparece aí também. E o ossinho externo, certo? Entendeu, Jéssica? Agora, quantas costelas a gente tem, Jéssica? 12, muito bem. Se eu colocar lá na 12ª costela, qual é o tipo de costela que eu tenho? Verdadeira? Se eu marcar lá na última costela em um papelzinho, qual que é? Se eu pedir lá, tu vai marcar o quê? Verdadeira, falsa ou flutuante? Flutuante. Muito bem. Então, quando vocês forem para a prática, vocês vão fixar bem melhor. Mas eu preciso que vocês saibam a teoria. Quais são os ossos, como que é dividido o corpo humano, certo? Então, vamos lá. Vamos fazer um resumo.
Como que é dividido o corpo humano? Primeiramente, em cabeça. Quais são as partes da cabeça, dos ossos que a gente viu? Crânio e face. Face e crânio. Muito bem, gente. Vocês têm que responder para se vocês estão atentos e entenderam. Depois veio o quê? A parte. Qual é a parte que vem agora? Não, antes dos membros, vem qual? Tem outra partezinha que a gente viu. Estão esquecendo. Vou falar o nome aqui para responder, vou ver aqui na lista para vocês. Vem o pescoço e o tronco. O tronco é dividido em quê? Quais são as regiões? Tórax é dividido em quê? Tórax e abdômen, muito bem. Então, vem o pescoço, o tórax e o abdômen. Aí que vai vir a região inferior e superior. A região superior, quais são os membros que estão na região superior? Lembrem? Lembra quais são da superior? Braço, antebraço, mão. Muito bem. Aí se eu pedir pra vocês falarem uns ossos aí da mão, quero ver se vão lembrar. E da inferior, quais são os da inferior? Cadê os outros que não estão respondendo? Vou chamar aqui Ana Beatriz, Ana Vitória, Breno, Cecília, Davi, Gabriela. Pé, coxa, muito bem. E as pernas, né? Certo. Muito bem. Então vamos lá. Ivanice, quantos ossos tem o corpo humano de um adulto? Quantos ossos nós temos, Ivanice? Acho que a Ivanice deixou falando lá e foi embora. Natália, quantos ossos a gente tem? 206, muito bem. Quantas... Neucilene, quantas costelas a gente tem? Doze, muito bem. Como que são divididas as costelas, Maurício? Priscila nem tá participando. Priscilinha, como que são divididas as costelas? Estão dormindo. Sérgio, Suzana, Tainá, Tairine. Jéssica, verdadeiras, flutuantes. As 7 primeiras verdadeiras, 8, 9, 10 falsas, são as 12 flutuantes. Muito bem. Qual é o maior osso do corpo humano, Ramon? Fêmur, muito bem. Certo. Ruth ou então... Vai. Ruth, Kaline e Priscila. Digam aí o nome dos decúbitos que tem que o paciente pode colocar em qual decúbito. Diz o nome de um aí. Frontal. Não, frontal não existe decúbito frontal, não. Existe.
Dorsal, frontal, é a mesma coisa, tá certo. Qual mais? Decúbito dorsal, né? Que é a mesma coisa que é o frontal, que é ele de frente. Qual é o outro que tem? Tairine. Tailine. Transversal é o plano. Ele tá dividido no meio. Isso aí não é o tipo de decúbito, tá, Jéssica? É outra coisa. Os decúbitos é como que ele pode se deitar, que é lateral direito, esquerdo, dorsal, litotomia e Trendelenburg. Muito bem, Tailine. Tailiane, o nome de vocês é difícil, que nem o meu. Certo? Muito bem, todos estão prestando atenção. Alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa? Podem perguntar.